A reforma tributária vai trazer uma nova decisão para as empresas do Simples Nacional: manter o IBS e a CBS dentro do PGDAS ou optar pela apuração desses tributos pelo regime regular. Uma escolha que pode afetar a carga tributária, o aproveitamento de créditos, o fluxo financeiro e a competitividade da empresa. E comparar essas alternativas exige muito mais do que observar uma alíquota. É necessário avaliar receitas, compras, créditos, composição do DAS, perfil dos clientes e os impactos financeiros de cada escolha. Para facilitar essa análise, a Econet desenvolveu a Ecoprojeção IBS e CBS para o Simples Nacional. A solução calcula automaticamente a carga tributária do semestre, compara os dois cenários e apresenta os débitos, créditos e saldos de IBS e CBS. Os resultados são exibidos em tabelas detalhadas, permitindo acompanhar a composição dos resultados mês a mês. Alertas e orientações contextuais ajudam na interpretação da simulação, enquanto o relatório permite compartilhar e validar os resultados com os responsáveis pela decisão. Menos tempo com cálculos manuais, mais clareza para avaliar os impactos do IBS e da CBS, mais segurança para orientar as empresas do Simples Nacional. Ecoprojeção IBS e CBS para o Simples Nacional. Simule cenários, compare impactos e decida com segurança. Já disponível para todos os assinantes. Conheça agora mesmo. Econet, a informação por completo guiando você pelas mudanças da reforma tributária. Olá! Hoje temos a satisfação de anunciar o lançamento da Ecoprojeção, mais um lançamento da Econet, criado especialmente para apoiar as empresas e profissionais diante das mudanças do Simples Nacional a partir de 2027. E eu quero te convidar para conhecer melhor essa nova solução. Para isso, nosso gerente da área de sucesso do cliente, Eduardo Moreira, trouxe duas especialistas da Econet que vão mostrar em detalhes como funciona a Ecoprojeção. Elas vão te mostrar como é o preenchimento das informações, a simulação dos diferentes cenários e, principalmente, a leitura dos resultados apresentados pela ferramenta. A ideia é que, ao final dessa demonstração, você consiga entender não apenas o que a Ecoprojeção faz, mas também como ela pode auxiliar nas análises que serão necessárias a partir das novas regras. Se você ainda não é assinante Econet, escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e solicite o seu acesso demonstrativo para conhecer não só essa solução, mas também todas as demais oferecidas pela Econet. Sem mais delongas, vamos à demonstração. É com você aí, Eduardo! Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eduardo Moreira, estamos aqui para apresentar para vocês mais uma novidade da Econet, um mega lançamento relacionado ao Simples Nacional. E para ajudar nessa apresentação, a gente tem aqui duas especialistas que participaram diretamente do desenvolvimento da ferramenta, é a Pamela e a Carol, né? Sejam bem-vindas a essa nossa jornada do cliente aqui. Obrigada, Eduardo. Bom, antes da gente começar, pessoal, queria ouvir de vocês como é que foi a experiência de desenvolver essa ferramenta, como é que foi a parte técnica, o que vocês pensaram, qual dor essa ferramenta também resolve lá para o cliente. Olha, foi uma ferramenta bem complexa de fazer, por mais que não pareça, vocês vão ver ali que o preenchimento é bem rápido, né, bem simplificado. Agora em setembro começa ali a escolha pelo regime para as empresas do Simples Nacional, se elas vão fazer o recolhimento do IBS e CBS por dentro ou por fora. E é nisso que a ferramenta vem auxiliar a gente. Perfeito, perfeito. E para você, Carol, como é que foi? Então, como a Pamela comentou, né, a ferramenta ela tem a proposta de vir de uma forma bem simplificada para o usuário preencher, né? Então a gente optou ali por deixar o preenchimento mais com o mouse para que ele não tenha que ficar fazendo tanta troca entre mouse e teclado. Então a gente pensou em vários facilitadores para fazer esse preenchimento. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, para não enrolar muito aqui, vamos direto lá para o site, mostrar para vocês como é que vai funcionar, qual a dinâmica e assim por diante. E daí as duas vão me ajudar aqui a mostrar os detalhes, né, aquele diferencial ali que só a Econet tem para vocês, tá bom? Bom, como é uma ferramenta do Simples Nacional, pessoal, ela sempre vai estar aqui ou no menu lá em cima da página do site, né, na Federal, e como vai ser uma solução, na verdade, não é uma ferramenta, perdão, né? Vai estar aqui em soluções e ferramentas em solução também. Então, cliquei aqui na parte do Eco. Qual é o nome da ferramenta? Ecoprojeção. Até agora a gente não falou, perdão. Né? Então, o Ecoprojeção, quando você clicar aqui no Soluções, ele vai trazer para vocês um menu, que é uma outra novidade, né? Como é que foi pensado essa questão do
da central do Simples Nacional, Isso. Carol? Para facilitar ali para o usuário, né, hoje a gente tinha as ferramentas do Simples espalhadas no site em várias páginas, né? Então a gente pensou em desenvolver uma central do Simples Nacional, onde o usuário consiga ver todas as ferramentas que têm relação direta com o Simples Nacional, né? Então hoje a gente já trouxe ali, temos o recuperador, o SPT simplificado, o detalhado, a EcoNCT, o próprio simulador do DAS, né? E a projeção do IBS-CBS que a gente vai apresentar hoje para vocês. Perfeito, perfeito. Ficou faltando ali, ele vai ficar também disponível na área da reforma tributária, a Verdade, nossa área verdade. especial. Que é específica, né? Isso, exatamente. Estamos falando de reforma tributária, ele tem que estar lá, né? Exatamente. Perfeito, obrigado. Bom, então, como vai funcionar o acesso, pessoal? Você vai clicar ali, ele vai trazer para essa central do Simples, tá? E nessa central do Simples você pode navegar tranquilo, como a Carol comentou, mas aqui no cantinho inferior direito vai ter a projeção do IBS-CBS. Clicando nele, ele vai trazer aqui, pessoal, obviamente, a gente já fez algumas simulações, o pessoal testou bastante, fez várias simulações, e já é bacana mostrar para vocês aqui, porque isso vai ser um outro diferencial, né? Para vocês que têm aí um plano premium, né? Você já vai conseguir salvar quantas simulações ali? Como é que vai funcionar isso, pessoal? O acesso ali para salvar simulações vai ser ilimitado, né? Então ele pode fazer quantas simulações ele quiser. E aqui a gente também trouxe alguns facilitadores ali para ele localizar essas simulações, né? Então ele vai poder preencher o nome da simulação, depois ele vai conseguir fazer essa busca pelo nome da simulação. A gente traz ali também a categoria, que depois mais na frente a gente vai mostrar onde fica esse preenchimento. Perfeito. E o próprio regime tributário mais vantajoso, né? Então, como o objetivo da ferramenta é mostrar se a vantagem está em recolhimento dentro do PGDAS ou pelo regime regular, ele também vai poder fazer esse filtro aqui. Então quer dizer que se eu selecionar aqui, por exemplo, seria o mais vantajoso o DAS, ele só vai me apresentar simulações relacionadas ao DAS. Isso, exatamente. E daí a gente tem também ali a questão de data, né? Caso ele queira fazer um filtro pela data que ele realizou a simulação, assim como uns botões, umas ações ali mais rápidas, né? Então tem a questão de um relatório, que lá na frente a gente vai mostrar também. Uhum. E até caso não seja interessante manter essa simulação ali disponível na listagem, ele tem a opção de apagar. Bom, então como vocês viram, essa ferramenta foi bastante testada. Dá uma olhadinha na quantidade de páginas que tem aqui, pessoal. Então, fiquem tranquilos. Tá? Bom, vamos direto então para o que importa, como é que vai funcionar a simulação, como é que ele faz o processo de preenchimento e assim por diante, né? Então, simples, né, pessoal? Como todas as outras ferramentas, nova simulação, ele já vai trazer aqui para vocês a opção de preenchimento. E, Carol, você tinha comentado comigo ali a questão de praticidade no início ali, né? Deixar algo mais intuitivo e tal. Tô vendo ali em Isso. cima que a gente tem 3 passos, né? Isso. Quer Em falar um apenas 3 passos, você já consegue estar visualizando ali o relatório e o resultado final, né, da ferramenta e da análise que a gente fez. Apesar de ser realmente poucos passos de preenchimento, a gente tem ali um cálculo extremamente complexo por trás, né? E a gente também pegou os pontos chaves para trazer o resultado mais preciso dentro das informações que foram colocadas, né? Bom, e o simples também, né, Pamela? De simples Não tem é nada. só o nome, né? E olha lá ainda. Bom, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui na sequência também. Bom, então vamos para o preenchimento, pessoal, para entender um pouquinho de como funciona, qual é a dinâmica ali. Vamos lá. Colocar o nome da simulação, isso precisa ser o nome da empresa, precisa ser algo específico ou é só algo Não. para meu controle? Como é que Você funciona? decide seu controle, a forma como você achar ali melhor depois para você localizar essas simulações, né? Então, o usuário pode colocar o nome Bom. que quiser. Como a gente está montando aqui a jornada, eu vou colocar ali então teste jornada, pode ser? Certo. Jornada 1 ali, para facilitar a gente encontrar depois. Bom, o próximo passo é selecionar o ano, né? Interfere, não interfere? Como é que funciona essa questão do ano aqui, Pamela? Com certeza Carol. interfere. E assim, a gente sabe que a lei complementar lá 214, ela só trouxe as alíquotas fixadas para o DAS ali em relação ao IBS-CBS. Então, se você faz a opção ali pelo regime por dentro, já existem ali as alíquotas, inclusive de IBS-CBS, para todos esses anos. Perfeito. Agora, no caso de IBS-CBS pelo regime regular, até o momento, pelo menos desse vídeo, a gente não tem alíquotas fixadas pela legislação. Então, até a gente utilizou ali uma expertise Econete para fazer uma alíquota estimada de IBS-CBS para o regime regular. Então, dependendo do ano que você seleciona, pode mudar, pode ter alteração nas alíquotas. Então, por isso que esse campo é importante. Mas ali, como exemplo, a gente pode utilizar 2027. 2027. Uhum. Perfeito. Bom, o próximo é o período, né? Você até comentou que vai ser dois períodos de escolha, né? O cliente vai ter, não vai ser mais pro ano todo, ele vai poder optar no meio do ano ali também para mudar o regime.
Então, esse aqui também eu consigo fazer os 2 semestres. Isso, exatamente. A opção agora vai ser semestral, Uhum. sempre em setembro e março. Sempre semestral agora, em relação a por dentro ou por fora. Ok, bom, como nós estamos vamos calcular o primeiro semestre, né? Vou deixar aqui o primeiro semestre, então. E a parte do segmento, a gente tem indústria, comércio, serviços, transporte, comunicação e substituição do ISS para ICMS, né? Aqui também tem um detalhezinho bacana na ferramenta que eu ouvi dizer Ficou que de fora aqui a parte de locação, mas não que o nosso cliente não esteja amparado, né? Então a gente tem lançado recentemente, né, a colocação, que vai trazer toda a simulação e projeção com as particularidades do segmento de locação. é porque a locação tem aquela questão pessoa física, pessoa jurídica, tem uma loucura um Isso, pouquinho maior aí em cima, né? E tem exatamente. algumas coisas ainda, não sei se estou errado, mas que ainda não estão nem 100% definidas, certo? Perfeito. Vou selecionar comércio, que é o mais utilizado, pelo menos Uhum. é o que tem mais particularidades também. Quer dizer, nem tanto, né? O serviço também vai ser complexo, porque, bom, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E, Antes, Eduardo, até de você colocar ali o segmento de comércio para a gente seguir, acho que é interessante colocar ali de indústria, que é um dos segmentos que tem a diferenciação em relação à concorrência com a Zona Franca de Manaus, né? Então, a partir do momento que você seleciona o segmento, ele habilita o campo de anexo para ele preencher. uhum, E nessa questão da concorrência ali com a Zona Franca, ele altera o anexo, né? Então, a partir do momento que você colocar sim, ele vai passar ali trazendo o anexo 2 para ser selecionado. entendi. Então, isso quer dizer que aqui, de acordo com o que eu selecionar, ele já me traz as possibilidades do anexo. Isso, exatamente. Bacana. Então, ele já traz praticamente um enquadramento aqui. Isso, exatamente. Show de bola, show de bola. Seleciona o que aqui, então, pessoal? Comércio Comércio mesmo? pode ser. Pode ser? Hum. Aí, anexo 1. E estado e município, vou selecionar aqui Paraná, né? Isso interfere alguma coisa no cálculo agora ou não? Atualmente não, Não? mas a gente fez a implementação desses campos, né? Já pensando ali em versões futuras. Então, resumindo, isso vai ter impacto lá na frente, provavelmente. Talvez nas próximas versões, sim. Ah, ok. Agora, Perfeito. nesse momento, não. Uhum. Ok. Bom, após a seleção ali, vamos selecionar aqui também a faixa de enquadramento. Essa aqui tem a ver com aquela faixa da própria tabela do Simples, né? Do anexo do Simples. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Exatamente, porque ali você já selecionou aqui anexo 1. Só que para saber ali, para que a ferramenta possa fazer o cálculo ali por trás, a gente precisa da definição da faixa, que é com base no RBT12. Aí, para não pedir todas aquelas informações, assim como o simulador do Simples atualmente Aham. pede, como é algo mais simplificado, aí ele já seleciona especificamente qual a faixa de tributação dele, para daí a solução buscar ali as alíquotas, conforme a faixa. Vou selecionar aqui a faixa 3, 4, 5, 1, Pode 2, ser 3. 3. Uhum. Ok. Bom, selecionei a faixa 3 e aqui tem a questão do mínimo, médio e máximo, né? E vamos colocar aqui o médio, máximo, mínimo. Esse é o máximo. Máximo? Uhum. Perfeito. Ele já calcula ali o RBT12 de forma automática. Ok. É porque ele vai sempre pegar ali, né? O mínimo seria o 360, Isso. o médio a metade do 360 a 720 e o máximo 720, que é o que a gente Isso. fez aqui, certo? Exato. Perfeito. Aí, próximo passo, gente. Aí aqui tem uma questão bem polêmica entre os clientes, que é: e agora? Para quem eu vendo, de quem eu compro, como funciona isso? Isso vai realmente impactar no Simples Nacional também? Com certeza. Vai impactar, porque dependendo ali do perfil do teu fornecedor, do teu perfil de clientes, Uhum. pode ser mais vantajoso o regime regular ou o DAS. Então, isso ajuda ali na escolha, não é simplesmente o valor do débito que vai definir essa escolha. E é por isso que a gente traz ali essas perguntas dentro da nossa solução. E, Carol, fala um pouquinho aqui agora como é que eu vou montar esse processo, o que impacta no cálculo, B2C, B2B. Então, essa questão ali do perfil do cliente ali de venda, o B2B, B2C, ou até mesmo o regime misto, né? Ele vai proporcionar alguns insights lá no resultado que você vai conseguir fazer essa análise. Então, ali na parte do misto, até é interessante verificar que a partir do momento que você seleciona o misto, ele abre ali uma barra para você selecionar o percentual aproximado de vendas ali no modelo B2B, né? Uhum. E como a gente comentou ali no começo, a ideia é que a gente consiga realmente fazer um preenchimento máximo ali com a usabilidade do mouse, né? Por isso que a gente colocou, inclusive, essa barrinha aí de rolagem Perfeito. para ele colocar o percentual. E caso ele ainda queira digitar ali para meio de facilidade do cliente, ele também tem essa opção. Então, ali dentro do número ali, ele consegue Posso fazer essa alteração ligar aqui, digitando. digitar 65, a ferramenta já Exatamente.
Bacana. Legal. No nosso primeiro exemplo, eu orientaria a colocar um B2B ali pra gente ver Só o B2B? os alertas. Isso. Ok, vamos no B2B então. E o próximo, qual é o regime tributário dos meus principais fornecedores? Isso aí, Mesmo sendo simples, eu vou precisar saber dos meus fornecedores, então. sim, agora sim. Porque o Simples nunca se preocupou ali de quem ele adquire, porque não tem crédito no Aham. Simples Nacional. Só que agora a gente sabe que se ele for do regime regular, se ele optar pelo regime regular da IBS-CBS, ele vai seguir a mesma dinâmica das demais pessoas jurídicas. Então, se ele optar pelo regime regular, ele vai ter direito a crédito e a nossa ecoprojeção, ela faz essa simulação dos créditos na aquisição. Então, é importante que ele faça um levantamento de qual o regime tributário da maior parte ali dos fornecedores dele. Porque se ele colocar, por exemplo, ali não informar, a gente não vai ter como projetar esses créditos para ele no regime regular. Claro, se Entendi. houver aquisições. Uhum. Agora, se ele coloca, por exemplo, o regime regular, os fornecedores dele, na maior parte, são regime regular, a gente vai projetar isso ali no resultado para trazer um resultado mais verídico, né? Digamos Mais assim. assertivo. Mais assertivo, isso. Perfeito. Bom, e a partir do momento então, que eu selecionei o regime regular, pode manter o regular mesmo? Tranquilo? Isso. E aqui embaixo ele vai me informar o percentual de compra de insumos, mercadorias em relação ao faturamento da empresa. Isso aqui é para cálculo do Crédito também. crédito. Exato. Para eu não lançar a receita, ele vai estar me pedindo percentual. Na receita não, digamos. O custo que eu tenho, ele está me pedindo em percentual da minha venda, o que eu tenho ali de Isso. custo na compra. Lá na frente a gente vai pedir a receita planejada do semestre, né? Então esses percentuais a gente vai utilizar para calcular depois lá na frente os créditos, exatamente, com base na receita. Quanto que eu coloco aqui, pessoal? Vocês que são Vamos colocar os um especialistas. 10% ali, só pra gente 10% fazer um só? teste. Vamos lá Isso. então. Bom, mesma coisa aqui, eu posso digitar aqui em cima, ficar? Isso, exatamente. Digitar 10 ali. Ou eu posso arrastar, né? Isso, exatamente. Tá, ok. Feito esse preenchimento, o próximo passo, aí sim, eu acho que é aquela questão que você comentou da receita pro semestre, é isso? Isso, exatamente. Aí aqui o cliente ele pode ter a opção, né, de informar ou não a NCM, né? Então, se ele quiser só trabalhar com um valor básico, né, ele não precisa informar a NCM, mas é extremamente importante porque lá na frente a gente vai ver o quão benéfico é essa informação. Tem mais detalhes, então, Sim, pra tem frente. mais detalhes. Então, vamos colocar, pessoal. Vamos colocar que eu gosto desses detalhezinhos. Quanto que eu coloco de receita ali, mais ou menos? Dá pra ser 1 milhão 1 milhão. Lembrando que é sempre no semestre, né? do Porque, semestre, Isso. outro lado. no caso aqui, sei lá, a projeção seria 2 milhões do Simples pro ano que vem. Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? 1 milhão de reais. E aqui, desejo informar a NCM, que é o que a Carol comentou. Vou deixar marcado sim, porque ela me disse que tem uns detalhezinhos bacanas lá, então Sim. vamos deixar aqui separado. Tem alguma NCM aí que a Tem. gente pode lançar? A gente pode utilizar 3101 3101 0000, que é a Dubus. 00. Ok. Aí a gente consegue citar ela novamente, porque assim, lá na frente, acho que até a Carol vai demonstrar ali na parte de benefícios, se você tem o mesmo NCM com tratativas tributárias diferentes, um exemplo, eu utilizo ali a redução de 60% e o outro eu quero exportação. Eu tenho que fazer um Duplicação, né? rateio, eu tenho que duplicar aí o NCM. Então dá pra gente fazer esse teste aí ao vivo. Entendi. E aqui eu pesquiso só pelo código? Você pode ter as duas opções. As Você duas pode opções? pesquisar tanto pelo código como pela descrição ali do produto. Perfeito. Então, por exemplo, digitei ali, eu vou digitar aqui adubos. Ele traz ali novamente. Uhum. É só selecionar a que a gente quer de referência, que é a mesma. Então não tem problema eu duplicar ali. Não. Mais alguma NCM que a gente pode colocar ali? Podemos utilizar a 0407 2100. 2100. Uhum. Aves, galos domésticos. Interessante. Mais alguma ou só essas três aqui? Acho que a gente pode seguir com essas três. E daí agora a gente vai mostrar as facilidades que a gente tem nesse preenchimento. Vamos lá então. Eu gostei dessa parte. Então vamos lá. A gente vai ter que fazer agora um rateio ali de cada uma daquelas NCMs, né? Então a gente tem uma receita de 1 milhão e a gente tem que distribuir esses 1 milhão, né? Com base nas NCMs que foram selecionadas. Então a gente colocou ali a opção para o usuário ele preencher tanto em valores, né? Como se ele quiser, ele pode preencher também em percentual. Então, Só mudar aqui daí. exatamente. O que você acha, Pamela? Vamos preencher uns 40% ali na primeira? Acho interessante. Então- Pra fazer a Então, redistribuição. em percentual ali Isso. primeiro. Tá, 40%. 40%.
Aí o legal é que você pode travar esse campo, né? Então, eu quero realmente deixar ali os 40%. Você pode bloquear ele. E agora eu quero redistribuir de forma igual às minhas demais NCM, né? Então Uhum. você tem a opção de redistribuir a receita lá em cima. Ah, Não que precisa sim. nem preencher o restante dos valores, né? Entendi. E se eu não tivesse bloqueado aqui, se eu redistribuísse, ele Ele ia ia redistribuir de forma igual. exatamente igual para todas as NCM. Vamos só fazer um teste aqui, então. Eu só vou Beleza. desbloquear aqui, pessoal, para Tá ver como é que certo. funciona. Se eu clicar redistribuir receita, nossa, 33,333. Isso. Se eu vir aqui agora e colocar os 40%, Aí você ele pode ver que ele já te alertou ali que você ultrapassou esse valor de 1 milhão, né? então, se eu colocar um percentual menor, que não fecha o 100%, ou Uhum. valores que não vai fechar o total, ele vai me dar o alerta e não vai deixar seguir. E se eu Exatamente. aumentar, ele também não vai deixar seguir. Exatamente. Então, vamos lá. 40%. Vou voltar ao exemplo que vocês tinham falado, tá? 40% lá e vou redistribuir as demais. 40 ficou, porque eu deixei travado, né? Sim, E ele só distribuiu em forma igual os outros dois. Show de exatamente. bola. E como tá verdinho, 100% ali, eu posso finalizar. Mais Pode algum detalhe finalizar. aqui que vocês queiram comentar ou não? Tranquilo. Acho interessante, porque ali ele tá assim, inserir até 10 NCMs. Porque o que acontece? Foi selecionado lá naquela primeira tela que era um comércio. Aham. Se ele, porventura, selecionar um serviço, que é anexo 3, 4 ou 5, ali estaria inserir até 10 NBS. Aí ele não preenche NCM, preenche o Perfeito. NBS. E a dinâmica é a mesma. É a NBS ou a descrição do serviço. Para pesquisa, exatamente, é a mesma dinâmica. E aí, outro ponto é que ali ele pode inserir até 10 Uhum. códigos, né? Então tem essa limitação ali também. Digamos aqui, ó, se eu já fechei ali, mas quero adicionar mais um, eu posso, ele não trava nada, só que eu vou ter que fazer uma redistribuição depois. Correto. Exatamente. Ok. Então, até 10 NCMs, a ferramenta aceita ali para fazer essa distribuição. E aí, o próximo passo é só finalizar, ou seja, 3 três, passos. perdão, e finalizar já vai para o resultado, certo? Exatamente. A gente já consegue ver o comparativo, né? Então temos ali o PGDAS como um regime mais vantajoso nesse caso, né? Tudo isso. Nossa, mano. Exatamente. E é Ok. interessante ali que a gente traz até uma expertise Econet ali para o usuário realmente analisar se de fato essa é a opção ali mais vantajosa, né? Uhum. Então, ele está trazendo aqui a promoção através do PGDAS, é mais vantajosa, porém, seus clientes, empresas B2B, podem preferir comprar de fornecedores do regime regular que geram crédito IBS-CBS. Avalie se essa preferência comercial não anula sua vantagem tributária. Isso. Porque aqui entra um outro detalhe da reforma tributária, né? Exatamente. E a gente sabe ali, porque assim, se você for avaliar o que a gente preencheu lá, até dá para ver ali no canto esquerdo ali. O perfil da maior parte dos clientes é B2B, ou seja, Uhum. essa empresa ali do nosso exemplo, ela vende para outras empresas. Sim. Então, sendo o regime regular, ela vai passar crédito para frente de quem adquire dela. Sendo aliás, optando ali pelo recolhimento da IBS-CBS pelo PGDAS, ela também vai passar crédito para frente, porém, uma alíquota menor. Então, ele trouxe ali esse alerta dizendo o quê? Olha, o PGDAS ele está com um custo da IBS-CBS bem menor. Dá até Sim. para a gente ver ali, é uma diferença bem grande. Gritante, né? Exato. Dizer assim. Exatamente. Entretanto, como a maior parte dos seus clientes são B2B, pode ser que os seus clientes prefiram adquirir de quem tem regime regular, porque vai passar mais crédito para eles. Uhum. Então, isso é algo para se observar ali, mas aí é o usuário que vai ter que avaliar. O engraçado da reforma, né? Eu brinco um pouquinho com o pessoal lá, que é assim, além de você analisar de quem você compra, você tem que analisar também para quem você vende, que isso vai impactar no comercialmente falando, né? Porque às vezes, como você disse, eu pagaria menos tributo no CBS-BS pelo Simples, mas eu não geraria tanto crédito quanto se eu pegasse a parte do regular, né? Isso. Optasse pelo regular. Então, vai ter cliente que vai preferir comprar com crédito do que com crédito maior do que com crédito Isso. menor. Então, se eu permanecer no DAS ou IBS-CBS, pode ser que ou eu perca clientes, ou eu tenha que abaixar ali o valor do meu produto, para conseguir ter essa competitividade maior. O simples sendo simples. Nada assim. Nada simples, né? Exatamente. Mas, Carol, você tinha comentado. Bom, tem mais algum detalhezinho aqui que vocês Tem queiram mais um comentar? detalhe antes da gente ir para a novidade ali, que Vamos vai lá. realmente impactar no resultado. Opa, tô curioso, tô curioso. A gente tem ali abaixo a evolução da carga tributária, né? Então é interessante para caso você queira verificar ali mensalmente o quanto esse valor ali da projeção semestral vai refletir, né, mensalmente. Então, tanto do regime regular quanto PGDAS. E a gente tem também a visualização do gráfico, né?
mas também tem ali disponível a versão de tabela, caso o cliente queira ir direto no resultado e valores, né? Então vamos lá agora, né? A novidade. Ali para o regime regular, né, mesmo a empresa sendo do Simples, ela pode aplicar agora benefício, caso ela opte por fazer o recolhimento do IBS-CBS por fora. Aham. Então, aqui na tela de resultados, a gente disponibiliza ali a possibilidade de buscar os benefícios da NCM ou do NBS selecionado. Quer dizer, então, que aqui é o geral, não tem nenhuma aplicação de Exatamente. benefícios. Exatamente. Agora que vem a parte Agora boa. que vem a parte boa. Entendi. Então é só clicar ali em ver os benefícios, a solução ela busca, de acordo com a NCM que a gente pesquisou, quais são os Isso. possíveis benefícios, é isso? Exatamente. Até interessante ali, né? Ele traz então o código da NCM, a descrição e também traz a parcela de valor, né? Porque como a gente colocou o mesmo código, é importante para saber qual NCM a gente está falando, né? Entendi. Então, ali, com base no C-Class que o cliente vai selecionar, a gente vai verificar as possibilidades de benefício. Pamela, tem alguma sugestão aí? Esse de 40%, esse primeiro NCM, pode clicar ali no C-Class, dá pra gente colocar o 2011, o código C-Class. 11. Isso, que é uma redução de 100%. Hum, Agora, o segundo é o mesmo NCM, só que Sim. a gente pode ter tratativas tributárias. Pode ser que eu me enquadre em duas tratativas tributárias diferentes para o mesmo NCM. Então, nesse segundo, a gente pode utilizar ali o 2038, que é uma redução de 60%. Tem que selecionar o percentual ali no final. ele poderia. Ok. Isso. E o último, a gente pode utilizar o 2014, uma redução também de 100%. 2014. Bom, e se o cliente tiver alguma dúvida aqui com relação à escolha, o que ele pode usufruir? Eu vi aqui em cima que tem alguns dizeres ali, tem o C-Class Trib, daí tem mais aqui o EcoClass para verificar a melhor opção. Isso. Ele consegue fazer a consulta lá também, depois voltar para cá e selecionar a melhor opção para ele? Consegue. Então, aqui a parte do C-Class, como é uma novidade ainda para a maioria dos nossos clientes, a gente disponibilizou ali o link direto para a ferramenta da EcoClass, né? EcoClass. Para caso ele queira tirar alguma dúvida com base no C-Class que ele tem ali para preencher. Perfeito. Tem também ali para auxílio a base legal, então ele consegue constar a própria base legal daquele benefício. E uma das situações interessantes de falar ali é que também na segunda opção você viu que apareceu 2 vezes os 60% ali para ele selecionar, né? Sim. Então esse não é um erro não, tá? Tá correto essa parte. É porque a gente pode ter o mesmo benefício, mas com base legal diferente. Então a gente traz as duas opções. Então por isso é sempre importante consultar ali a base legal, exatamente, mesmo que seja o mesmo percentual para ver a aplicação. Ou pode consultar primeiro a EcoClass, definir certinho e depois Isso. vir para cá já com tudo certo. Antes mesmo até da gente recalcular, também é interessante falar que a gente tem uma pergunta ali que é para as empresas que trabalham com operações de exportação, né? Uhum. A partir do momento que você seleciona que sim, que você trabalha com as receitas de exportação, ele habilita uma nova opção de C-Class, que é o C-Class ali, o 41004, isso, que é o benefício de imunidade. Se você quiser só colocar aí para a gente ver a Posso aparecer alteração. nesse aqui mesmo? Isso, só coloca pra gente verificar. Ó, ele já trouxe ali a A questão da imunidade. Exatamente. Agora, só para o nosso teste, dá para voltar ali para o 2038, acho. Voltou, para vocês que mandam. A gente seleciona o percentual, 60%. 60%. Agora, vamos Posso, ver o né, que isso vai ver a mudar no mágica? nosso resultado. Eu Exatamente. tô curioso para ver essa mágica aqui, vamos lá. Finalizar. Tivemos uma mudança de cenário aí, né? Mudança interessante. Fale mais um pouquinho disso aqui pra gente, mano. É que no cenário anterior não foi considerado benefício. E a gente sabe que no regime regular a gente tem vários benefícios, né, dependendo do produto, dependendo do serviço. E agora que a gente fez a aplicação dos benefícios, o cálculo mudou completamente, como você pode ver ali. Porque o regime regular está sendo mais vantajoso, porque foi aplicado redução de 100%, que dentro do PGDAS você não tem direito, também redução de 60% da alíquota, que o PGDAS também não tem direito. É por isso que a gente teve essa diferença ali agora. Entendi. Ou seja, o cliente do Simples agora, se ele optar pelo regime regular ou para fazer o cálculo, ele vai precisar analisar a particularidade do produto também, que antes não era necessário. Isso, exatamente. Antes. Exato. Agora vai ser importante porque pode ser que o regime regular venha a ser ali mais vantajoso para ele. Que beleza. De novo, simples sendo simples. Simples. Que legal. Exatamente. Ainda para ajudar com essa parte aí de análise do cliente, né, a gente traz vários informativos ali, né? Então, se você verificar no lado do campo ali do IBS-CBS, ali no regime regular, a gente tem alguns informativos mais orientativos para o cliente analisar, né? Sim. Assim como a gente tem uma central ali com as Expertise Econet, né?
Aqui em cima, essa aqui, né? Exatamente. Aí São o, os co- alertas. isso aí o cliente consegue verificar mais detalhes sobre a própria simulação que ele realizou. Legal. O nosso ecoassistente ali trazendo as informações. É, bom, aqui está trazendo que optaram pelo regime regular no início da vigente CBS poderão apropriar crédito. Ok. E os valores apresentados são estimativos com base nas informações fornecidas, né? É, vai ter mais alguma coisa diferente aqui? Ou é, o que você tinha comentado, né, Pano, que não é simplesmente olhar pelo mais barato, vamos dizer assim, né, Exato. que vive com menor custo. E sim também a análise do que para quem você está vendendo, para quem você está comprando, de quem você está Hum. comprando, né? Exatamente. E ali o regime mais vantajoso ele é calculado com base no custo efetivo da IBS-CBS. Só que você tem que avaliar também a Expertise Reconnect ali, porque a gente vai trazer alguns inputs interessantes para a empresa avaliar. Porque às vezes para o negócio em si, né, porque o custo do DAS às vezes é menor, que é o mais comum que a gente vê por aí, seja o mais vantajoso de fato. Tem que analisar as demais particularidades do negócio dele. E é isso que a gente traz ali pela Expertise Reconnect. Show de bola, show de bola. Bom, e eu teria como apresentar isso para o meu cliente, mandar no e-mail, falar que eu fiz uma análise maravilhosa e mandar para ele ter uma noção do que seria o mais vantajoso e por quê, que agora ele vai ter mais de uma guia para pagar no mês? Temos sim. Então, ali com um Opa, clique, a gente tem o relatório para o cliente passar para o cliente dele ali, literalmente, né? Então, a gente vai trazer totalmente resumido ali os dados que ele utilizou na simulação, né? uhum, Trazemos também o resultado ali do regime mais vantajoso, já com a comparação também para o menos vantajoso. vamos voltar lá para a gente fazer o processo, baixar mesmo aqui, né? Uhum. Fica melhor. Mostrando aqui que é o regular, lá eu tinha outra, falei, vamos. Var. Agora sim. Vamos lá. Agora sim, então a gente tem o resumo dos dados, né? O próprio resultado ali do regime regular como mais vantajoso, as NCMs que foram selecionadas, né? Mais abaixo ali, a gente tem também a própria evolução da carga tributária, né? De forma mensal. E todos os alertas que foram exibidos ali como insights para o cliente, né? Uhum. A parte de benefícios também está toda documentada ali mais abaixo, então todos os códigos que ele utilizou, qual o benefício que ele aplicou, né? Uhum. Então tem o resumo completo aí do resultado para ele passar para o cliente. Ótimo. Então quer dizer que eu venho aqui, faço simulação, imprimo o resultado, Uhum. jogo no e-mail e falo, "Ó, cliente, olha, que maravilha que eu fiz aqui para você. Vamos ficar no simples ou vamos mudar para o regime regular e assim por diante." Que Exatamente. maravilha. Mais uma facilidade para o cliente Econet. Ainda mais, né? Ainda mais. Fora todas as outras que a gente já viu, a gente tem essa aqui também de poder encaminhar para ele uma análise, né? Bem detalhada com todos os campos, inclusive com os alertas que aparecem lá na ferramenta. A gente preparou outros cenários também para apresentar. Vamos lá, já que vocês prepararam, vamos lá. Qual que é o cenário? Eu volto lá na tela Você inicial? pode voltar ali pela setinha ali, que ele já volta para listagem de simulações, né? Perfeito. Bom, como a gente comentou, o teste de jornada que a gente acabou de realizar já está salvo. Se eu quiser voltar nele, é só clicar ali. E qual que seria a análise aqui do segundo que vocês Ver os comentaram? créditos acumulados. Créditos acumulados? Isso aí. Vamos lá então. É só clicar em cima, ele já abre direto no resultado. Eu não preciso preencher de novo, ele já está lá na tela resultado. Exatamente. Isso, já foi finalizado esse. Show de bola. Olha, aqui ficou mais bonito ainda, ó, zero. Valor líquido, custo líquido. E fica melhor. Ô, louco. Porque ali, se Vamos você lá. for visualizar, a gente tem o débito de IBS-CBS do regime regular, tem os créditos do período, mas os créditos do período são superiores aos débitos, ou seja, eu tenho crédito acumulado para utilizar futuramente ou solicitar um ressarcimento. Nesse cenário aí, a gente simulou a questão do crédito maior que o débito. Entendi. Já no PGDAS, a gente não tem direito a crédito, porque ali, Aham. se você visualizar na parte esquerda ali dos dados da simulação, teve um percentual de compra sobre o faturamento de 100%, né? Uhum. Então, e claro, o regime tributário dos fornecedores foi informado ali como regular. Então, a gente Sim. simulou o crédito ali dentro do resultado, exceto para o PGDAS, que não tem como apropriar crédito. Então, aí seria bem mais benéfico, né? O Aham. regime regular. Lógico, é uma situação hipotética, né? Mas Sim. para apresentar que a ferramenta vai trazer também essa possibilidade. E curiosidade minha aqui agora.
digamos que eu não consiga apropriar ou descontar esse crédito nos próximos meses e tal, isso vai cair na minha conta? É que eu tenho as opções. Inclusive, se você coloca o mouse no tooltip ali de créditos acumulados, ele vai trazer essa questão. Ó, créditos de IBS e CBS superiores aos débitos no regime regular. Os créditos evidenciados poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação em períodos futuros. Aí, claro, tem os prazos ali, então, ou ele pode utilizar para bater débitos futuros, ou ele pode solicitar o ressarcimento. Pô, que bacana. E melhor ainda, né? As respostas já estão na tela. Não Exato. precisava- E também no relatório. no relatório também aparece. Todos esses avisos que estão ali nos tooltips, né, que são esses izinhos ali, que é uma informação adicional, Sim. eles vão também para o relatório em PDF. No resultado, a gente já tem a explicação e o que pode acontecer com isso também. Exatamente. Show de bola, muito bom. Olha, vocês pensaram em tudo mesmo, hein? Muito legal. Aqui, lógico, vocês já tinham selecionado os benefícios, ou não tinha benefício aqui, vocês não selecionaram nada, mas no resultado, por exemplo, eu fiz lá o resultado, preenchi, tá tudo certo, tudo tranquilo, cliquei nele aqui. Aqui eu consigo editar ainda alguma coisa ou não? Você consegue fazer a pesquisa por benefício. A edição a gente não liberou ali, mas o benefício você consegue aplicar. Ou seja, digamos que nas NCMs que vocês colocaram, se tiver alguma coisa, eu consigo fazer o processo aqui Exatamente, também. consegue. Então, eu consigo brincar com o resultado, Isso. aplicando o benefício, removendo o Uhum. benefício, ajustando de acordo com o perfil do cliente. Nossa, Exatamente. gente, maravilha. Excelente. Tem mais algum exemplo? Que agora eu fiquei empolgado. Acho que tem um outro cenário ali que a gente preparou para vocês, que é a parte ali onde a gente traz já de imediato o regime mais vantajoso como o regime regular, né? Mesmo sem aplicação de benefícios. Ok, que seria Esse essa aí. terceira opção. Exatamente. Mesmo processo, gente, clica, já abre direto sem nenhum problema. Então, esse foi um cenário ali que de preenchimento ele já deu como primeira opção o regime regular, mesmo sem aplicação de benefícios. Com a aplicação do benefício, talvez melhorasse ainda mais. Pode ser que melhore ainda mais. Daria uns créditos, talvez. Notem como é bacana aqui a ferramenta. Além de ter o resultado, né? Vamos dizer assim, cru, né? Ainda consigo brincar ali de aplicando o benefício, ajustando o benefício de acordo com o perfil do cliente, o ajuste que for necessário. Tudo isso eu consigo fazer na ferramenta. Tudo isso. E o resultado lá também, é só baixar. Todos eles eu consigo baixar. Bom, tem uma particularidade aí, né, Carol, que você comentou lá no início, de planos e tal. Como é que funciona a questão tanto do resultado, Sim. quanto das outras opções aqui de preenchimento? Como é que funciona a questão? Então, é importante ressaltar, né, tudo que a gente viu agora, né, ele está disponível por completo a partir do Premium 1, mas para aqueles usuários que têm o informativo completo, ele também consegue fazer a simulação com algumas limitações, no caso. Então, a listagem ali de simulação, ele não vai estar sendo exibida, as simulações que ele realizou. A parte de NCM, né, ele fica bloqueado, então ele não consegue informar benefícios, Verdade, não né, consegue depois verificar os benefícios, e a parte do relatório também não tem disponível, então isso é algo que está ali a partir dos somente prêmios. a partir do Premium 1. Beleza. Bom, a maioria dos nossos Mas, clientes são Premium 1, então Exatamente, vamos mas ter a gente ampara todo tipo de cliente com todos os planos, Sim. né, de qualquer forma, eles vão ter um resultado ali. todo o resultado ali na mão. Exatamente. Show de bola. Mais alguma coisa que a gente esqueceu de apresentar? Detalhes, tal? Suporte, manual da ferramenta, perguntas Sim. e respostas. Temos isso? Nós temos ali um menu, né, que vai estar disponibilizando toda a parte de manual da ferramenta, a própria FAQ, né, com perguntas, pode clicar aí Então, lá no mesmo. cantinho superior Isso. direito, né? Ali Exatamente. Então, a FAQ vai ter as perguntas e respostas, inclusive o suporte também o cliente consegue acessar diretamente da ferramenta. direto por lá. Então, na dúvida, se ele quiser tirar uma dúvida, alguma coisa, ele pode vir aqui, ter todas as perguntas elaboradas ali, né, que vocês imaginaram que podem auxiliar, e já esclarecer direto aqui, ou se não, clicar ali no menu também e ir direto para o suporte técnico. Central de ajuda Central ali. de ajuda. Exatamente. Outro detalhe importante, né, Carol, que tem um menu aqui legal também que a gente precisa mostrar, né? Exatamente. Esse menu vai facilitar ali a navegação entre as ferramentas do Simples Nacional, né? Então, se você pretende ali fazer, poxa, quero ver lá o simulador do meu DAS, né? Com todos os tributos, porque é importante dizer que aqui a gente está com o foco principal na Sim. reforma tributária, né? Então, a gente trouxe somente os resultados do IBS e CBS. Mas se eu quero ver os demais tributos, né? Eu posso estar utilizando, por exemplo, o simulador do DAS ali, que vai trazer a tributação completa dentro do DAS. Então aqui a gente consegue navegar em todas as soluções ou ferramentas do Isso. Simples Nacional. Exatamente. E provavelmente isso vai ser um
uma tendência para as demais ferramentas, talvez, ou soluções, quem sabe? Acredito que sim. E falar em novidade também, pessoal, vocês podem reparar que aqui embaixo, aqui no cantinho esquerdo, acho que é esquerdo, direito, esquerdo, estou confundindo aqui, mas vai ter também aqui um QR Code para você solicitar ali o acesso experimental, ou um link direto. Olha, eu já conheço a Econet, amo a Econet, quero fazer a compra direto. Vai ter ali também o link para o carrinho de compras da Econet para você fazer a compra de forma autônoma ali, sem nenhum problema. Ou se quiser falar com a gente, nesse QR Code vai ter o link direto para a página do WhatsApp, né? O canal ali oficial do WhatsApp da Econet, onde você consegue solicitar isso também, ter todo um tratativo ali com um representante da Econet, tá? Para esclarecer suas dúvidas, mostrar as outras novidades e ter todo o processo aí na tua mão também. Pessoal, mais alguma coisa considerações finais ou alguma coisinha ali que vocês acham que para a reforma tributária o pessoal do Simples Nacional vai precisar ficar bem atento? Agora é o momento da gente dar um recadinho básico e dizer assim, olha, o que você precisar nós estamos à disposição, ou sugestões, como é que funciona também essa questão? Se ele quiser sugerir melhorias, tal, como é que ele pode fazer esse processo? As melhorias ele consegue também ali pela central de ajuda, fazer a solicitação. Se for viável, claro que a nossa equipe especializada vai fazer a análise. E para as empresas ali, para que elas tenham esse auxílio, que elas utilizem ali a Ecoprojeção IBS-CBS, vamos projetar. Legal. Carol, alguma coisa? Isso aí, eu acho que a Pamela já complementou tudo e vamos projetar. Vamos projetar o Simples Nacional para o ano que vem. Perfeito. Bom, então, gente, obrigado pela presença de vocês aqui em mais uma jornada. Espero que você, cliente, aí também tenha aproveitado bastante esse conteúdo, que tenha entendido realmente o foco aqui da solução e também que ela traga essa clareza para vocês, ou que auxilie vocês nesse processo de escolha do Simples Nacional, que, pelo que eu estou percebendo, é uma novidade para todo mundo. Ninguém estava, né? Vão ter que reaprender a utilizar o Simples, analisar o Simples Nacional, porque antes era só, quer dizer, só, né? Vamos dizer assim, era qual anexo se enquadrava, fator R, que tem aquela questão ali. Fora isso, a loucura ficou ainda maior, porque agora é benefício, é por dentro, é por fora, quem compra, para quem eu vendo, tudo isso vai ter que ser analisado. Exatamente. Simples Nacional, gente. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, agradeço muito. Os nossos clientes, então, devem estar amando ainda mais, né? Porque realmente, pelo que eu vi, pelo menos, acho que vai dar uma clareza muito grande em como ele vai enquadrar o Simples Nacional, por dentro, por fora. Como é que é o termo que eles estão usando? Tem muita gente que está utilizando, porque o geral é por dentro e por fora, mas tem gente que está chamando o por dentro de Simples puro e o por fora de regime híbrido, porque ele é por dentro e por fora. Verdade. Perfeito. Então, o regime puro, ou híbrido, ou por dentro ou por fora, como você queira chamar, a ferramenta vai estar aqui para auxiliar vocês a tomar a melhor decisão, tá? Então, mais uma vez, gente, obrigado pela presença de vocês e que venham bastante insights de clientes para a gente ajustar e melhorar e deixar isso ainda melhor do que já é. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela solução. Acho que realmente é algo que vai impactar bastante no dia a dia dos nossos clientes lá do outro lado da telinha, né? Aí. Valeu, gente. Brigadão. Obrigada. E para vocês, gente, um abraço. Até a próxima jornada e estamos aqui para auxiliá-los sempre que preciso. Um abraço. Até mais.